das mais conhecidas e mais impressionantes histórias que foi retratado por diversas produções cinematográficas. Há vários filmes que falam sobre isso. O mais famoso, não é? Com o Leonardo DiCaprio. Em 1912, o Titanic, que era considerado na época o navio mais seguro já construído até então, ele naufragou na noite de 14 de abril de 1912. E o interessante, na sua viagem inaugural, um navio novo, cheio de tecnologia, mas isso não foi suficiente, porque ele colidiu violentamente contra um iceberg, causando a morte de mais de 1.500 pessoas. Então, se fala muito sobre o Titanic, sobre esse acidente. Fala-se que o então comandante, o Edward Smith, ele usou a seguinte expressão: nem mesmo Deus poderia afundar esse navio. Sabe o que aquela tragédia revelou, meus irmãos? Revelou a dura realidade de confiar em estruturas humanas, que por mais sólidos que possam parecer, é certo que em algum momento elas vão colapsar, e confiar nelas, portanto, é uma loucura, pois somente em Deus nós devemos depositar toda a nossa confiança, encontrando assim nele firmeza e salvação duradoura. Interessante pensar que a igreja de Corinto estava em perigo. Como antes do acidente estava em perigo aquele grande transatlântico, que hoje, se colocado de lado dos navios atuais, não era tão grande assim, não é? Mas, pois bem, a igreja, ela estava em perigo não por causa de um iceberg, mas por diversas divisões internas, em perigo por conta de falsos mestres que haviam adentrado a igreja e o mundanismo que também havia penetrado na igreja. No encerramento da epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele faz uma série de advertências àquela igreja, que a igreja vivesse em vigilância e vivesse em confiança em Deus, chamando assim a igreja a permanecer firme na fé e unida em Cristo. É sobre isso que nós iremos tratar nesta manhã, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16. E nós vamos ler os versículos de 13 até o 24. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, e portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanos e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes.
As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúda Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida, Senhor, e conquanto tem alguns detalhes muito próprios daquela igreja, eu sei que esses detalhes podem ser preciosos para as nossas vidas também. Eu te peço que o Senhor nos ajude a aplicar isso, para que vivamos da forma como o Senhor quer que nós vivamos, para a sua própria honra e a sua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de abordar em 15 capítulos questões doutrinárias, questões morais e também questões práticas, o apóstolo Paulo, então, está prestes a encerrar essa epístola, e ele faz isso trazendo uma última exortação pastoral, que é também uma exortação carinhosa, porque ele amava aqueles irmãos, aquela igreja que havia sido fundada por ele próprio, quando da sua segunda viagem missionária. Seu maior desejo era que a igreja permanecesse unida e não dividida. Mas nós sabemos, desde os primeiros capítulos, que aquela igreja estava tendo problemas de divisão. O apóstolo Paulo, então, queria que ela fosse unida, e não somente fosse unida, mas ela permanecesse na fé verdadeira, firmada em Cristo Jesus, e vivesse também no amor mútuo cristão. Ou seja, a igreja deveria se amar mutuamente cada irmão. Isso era um contraste com o espírito do século em que Paulo estava vivendo. Há um contraste, então, amor mútuo, amor cristão, firmeza na fé, para aquilo que vivia o mundo, que era fruto das divisões e de todos os problemas que nós já sabemos. Eu chamo a sua atenção para o fato de que Paulo usa 5 verbos no imperativo. Ele utiliza isso para sintetizar a prática da vida. Os 5 verbos são vigiai. Então, Paulo está chamando o povo a um alerta espiritual. Eles precisavam estar atentos às coisas que estavam acontecendo na igreja, influenciadas pelo que estava acontecendo fora da igreja. O segundo verbo, eles deveriam permanecer firmes, e era um apelo exatamente à estabilidade doutrinária. Já no primeiro século existia muitas doutrinas que começavam a surgir no meio da igreja, e isso não era algo positivo. Isso causava as divisões, isso causava uma instabilidade, onde Paulo está dizendo aqui, vocês precisam se firmar na fé, é naquilo que a palavra de Deus nos ensina. O terceiro verbo, portai-vos varonilmente, era um chamado à coragem moral, tão necessária nos nossos dias. O quarto era um chamado ao fortalecimento. Fortalecei-vos, era um lembrete na dependência da graça de Cristo. A força deles não deveria ser deles próprios, dos seus conhecimentos, mas da graça de Cristo. E o quinto, eles deveriam fazer tudo com amor. Esse é um princípio cristológico que vai equilibrar todos os demais pontos que nós levantamos aqui. E isso ele fala, não é? Depois de tratar no capítulo 12 dos dons espirituais,
ele inicia o capítulo 13 falando sobre o amor como sendo o dom supremo, como que dizendo tudo aquilo que deve ser realizado pelos dons que são concedidos por Deus à igreja, devem ser feitos em amor. Então, com base nisso, eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: firmes na graça de Cristo até o fim. Firmes na graça de Cristo até o fim. E eu quero destacar em primeiro lugar que a igreja deve ser vigilante e firme na fé. Meus irmãos, o que existe de doutrinas falsas nos nossos dias é difícil até de catalogar. Basta você ver o que está se passando na internet, tanta coisa estranha de que se diz realizado por evangélicos, não é? Que nos envergonha. Pois bem, o apóstolo naquela época exortou aqueles irmãos de Coríntios a vigiarem por conta dessas questões que estavam adentrando a igreja do Senhor, e ele vai dizer: vocês precisam, na verdade, se tornarem firmes na fé. Esses dois imperativos, portanto, meus irmãos, iniciais aqui, são vitais para a saúde espiritual daquela igreja. A vigilância é sempre necessária, pois estamos cercados por inimigos. E muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, esses inimigos, eles são invisíveis. E nós precisamos estar atentos. Paulo então chama a igreja a atenção diante de tentações, diante de falsos ensinos que estavam ameaçando a unidade da igreja. Tipo de ensino que nós poderíamos ter uma pessoa, uma liderança, alguém influente, como sendo o nosso padrão diferente do outro, e isso então quebrava a unidade da igreja. O relaxamento espiritual abre espaço para o pecado. Não é sem razão, meus irmãos, que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, nos ensina que nós devemos orar e vigiar para que nós não entremos em tentação. Porque quando a tentação acontece, há uma grande possibilidade de nós cairmos. Então, o melhor é uma medida preventiva: vigiar e orar para não cair em tentação. O segundo imperativo que Paulo usa, então, aqui no texto é permanecer firmes na fé. Porque assim como hoje havia quem vivesse sem firmeza espiritual. Alguém que não sabe ou não sabia nem responder à razão da esperança que existia nelas. Como acontece hoje conosco também. Muitas vezes nós nem conseguimos pregar o evangelho a alguém porque nós não temos firmeza na fé. Não sabemos responder à razão da fé, da esperança que existe em nós. Então, pessoas que viviam sem firmeza espiritual, que viviam buscando novidades religiosas e que estavam abandonando a verdade. O modismo sempre aparece travestido de verdade e causa grandes males à igreja, como também até às famílias. Esse movimento que acontece aí de mulheres que utilizam um livro chamado Café com Deus. Já ouviram esse movimento? Esse movimento tem causado um mal tão grande, porque essas mulheres, elas não querem ser pastoreadas. Elas próprias querem se autopastorear. E então elas elegem uma missionária. E essa missionária, então, causa problemas na igreja, porque colocam na cabeça delas a perspectiva secular do feminismo, de que elas não precisam se submeter a autoridades masculinas. Recentemente, em nossa cidade,
de origem Caruaru, aconteceu algo semelhante. Uma família foi desfeita por conta desse tipo de ensinamento que tem causado tanto mal à igreja. E assim é em diversas ocasiões, não somente das mulheres, mas também homens que não querem se submeter à autoridade constituída na igreja e vivem então à busca dessas novidades espirituais e terminam abandonando a fé, criando um gueto, uma alternativa à fé cristã. Isso não é bom. Então, permanecer firme na fé, meus queridos irmãos, é permanecer no Evangelho tal qual nós recebemos. Um Evangelho que não se dobra às inovações do presente século. É isso que significa permanecer na fé. A verdadeira firmeza vem de Cristo. Nós não podemos esquecer aquilo que o próprio apóstolo Paulo já havia tratado, já havia dito no capítulo 3, versículo 11 dessa mesma epístola, quando ele diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Então, em tempo de pluralismos, em tempo de relativismo, meus irmãos, nós precisamos de crentes firmes em Cristo e na palavra, de igrejas que permaneçam firmes em Cristo e firmes na palavra, que não deem brecha para que o mundo entre dentro da igreja com as suas novidades. E aí eu digo, não basta ser sincero, porque tem muita gente nesses movimentos que são sinceros. Então, não basta ser sincero, é preciso estar certo, é preciso ser firmado em Cristo. O segundo ponto que eu destaco aqui no texto, meus irmãos, é de que a igreja deve ser corajosa e fortalecida em Cristo. Não apenas a igreja deve ser vigilante e firme na fé, mas também deve ser corajosa e fortalecida em Cristo. Observe que ainda no versículo 13, Paulo apresenta outros dois imperativos: portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. São os dois outros imperativos que estão nesse versículo 13. Interessante que muitos coríntios não viviam de modo digno do Evangelho, e Paulo os convoca à maturidade espiritual. Nós já vimos desde o início que nesta igreja havia de tudo, e havia uma grande infantilidade, não havia amadurecimento no meio da igreja. E aqui Paulo então está convocando aqueles irmãos, dizendo: vocês precisam de maturidade espiritual, parem de estar abrindo brechas para qualquer doutrina entrar na igreja, mas estejam firmes a partir das Escrituras Sagradas, submetendo tudo ao crivo das Escrituras Sagradas. E então, portar-se varonilmente, quando o apóstolo Paulo diz isso, significa ser corajoso e ser capaz de romper com o mundo e permanecer fiel a Deus. Meus irmãos, nós vivemos uma luta constante e diária com o inimigo. A gente nem mais consegue enxergar um momento de trégua, de bonança. Há sempre uma luta muito grande que está sendo travada, meus irmãos, conosco mesmos. Nós estamos diante de forças que querem corromper o Evangelho, mas nós temos que ter coragem de dizer não a essas coisas e permanecermos firmes diante de Deus. Observe que o verbo fortalecemos aponta para uma fonte do poder cristão. Essa fonte é Cristo. Porque se nós perguntarmos qual é, ou em que, ou em quem nós devemos nos fortalecer, a única resposta possível é em Cristo, naquilo que Ele nos ensinou,
naquilo que está registrado pelas Escrituras Sagradas. Nenhum cristão, meus queridos irmãos, pode se fortalecer através de estruturas humanas. A oferta é muito grande. As pessoas oferecem estratégias para que a igreja cresça. Como fazer sua igreja crescer em 10 passos. E colocam para vender na internet. E como eu sou muito curioso, eu compro essas coisas para ler, para ver o que eles têm a dizer. E não têm a dizer nada. Mas as pessoas buscam então se fortalecer nesses gurus da fé, nesses especialistas no crescimento de igreja, ao invés de buscarem a força no Senhor e na força do seu poder. Nós lemos aqui, nesta manhã, Efésios capítulo 6, de 10, deveria ler até o 20º, né? Mas ali fala-nos exatamente sobre a necessidade de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Interessante verificar que a expressão fortalecei-vos indica uma ação contínua. Não é um verbo que aponta para algo que foi realizado e ponto. Mas é a ideia de uma ação contínua. Nós temos que nos fortalecer a cada dia em Cristo Jesus. E é interessante que no grego, o imperativo aqui está na voz passiva. Sabe o que é que significa? Significa que Paulo está dizendo assim: deixem-se ser fortalecidos por Cristo. É Ele quem nos fortalece. Nós não podemos, com as nossas próprias forças, estratégias, conseguir esse fortalecimento. Mas é Cristo quem faz isso. Meus irmãos, a igreja não pode ser tímida. A igreja não pode ser covarde diante de uma cultura pervertida, diante de um governo corrupto, um governo que está tentando ludibriar a mente das pessoas com aquilo que ele não pode nos dar. E aí eu falo de qualquer tipo de governo, mas especificamente o nosso. Cuidado! Cuidado! Não sejamos covardes, nos dobrando a cultura ao governo, nem ao mundo hostil e corrupto que nós estamos vivendo. Cuidado! Contudo, meus queridos irmãos, nossa coragem, ela não deve ser interpretada como sendo uma arrogância, como alguns podem pensar, mas sim uma confiança plena em Cristo, que é o Senhor e soberano do universo. E, fechando aqui, o terceiro ponto que eu quero destacar: a igreja deve viver no amor que procede de Cristo. Todas essas coisas sendo feitas, se elas não forem no amor de Cristo, é vão. Lembram do que o apóstolo Paulo fala na epístola aos Coríntios capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada adiantaria. Ainda que eu desse os meus bens e o meu próprio corpo para ser queimado, nada adiantaria. Portanto, é isso, meus irmãos, que deve acontecer. A igreja deve viver no amor que procede de Cristo. Os versículos 14 a 24 resumem a mensagem central de Paulo do capítulo 13. Os dons espirituais devem ser exercidos no amor de Cristo. Não é para o nosso próprio benefício. Não é para aparecermos como sendo bonzinhos e possuidores de diversos dons, mas é para que nós os usemos para o louvor de Cristo. Encerrando essa epístola, meus irmãos, com chave de ouro, Paulo apresenta então o amor
como coroa das exortações cristãs. Os versículos de 15 a 18, ele exemplifica o amor fraternal, ao mencionar famílias e pessoas que foram cooperadoras fiéis do seu ministério naquela igreja e em vários outros lugares, instruindo então a igreja a reconhecer essas pessoas que trabalham na liderança da igreja. Devem ser reconhecidas. Paulo escreve essa epístola possivelmente de Éfeso, e ele então transmite as saudações da igreja da Ásia, a igrejas que haviam sido plantadas a partir de Éfeso. E ele vai citar então um casal que abrigavam igreja na sua casa, Priscila e Áquila. Eles mandavam também um abraço fraternal para aquela igreja. E ao final, Paulo vai assinar essa epístola de próprio punho. Paulo usava o amanuense para escrever as suas epístolas, muito possivelmente por conta das sequelas da sua caminhada em Damasco, quando ele se encontrou, aliás, foi encontrado por Jesus. Ele ficou com problemas na vista, mas ele escreve a saudação de próprio punho, e aí ele vai usar uma expressão marcante. A primeira vez que essa expressão é utilizada por Paulo ou por qualquer outro escritor do Novo Testamento. A expressão é Maranata. Vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, o amor deve moldar todas as nossas ações, em casa, no trabalho, na igreja. Mas o nosso objetivo sempre é glorificar a Deus e ter a esperança na sua volta maravilhosa em poder e glória para, enfim, reinar com o seu povo. E antes de encerrar, eu quero fazer algumas observações, 3 observações que eu considero importantes. A primeira delas, individualmente falando, meus queridos irmãos, eu quero desafiar você a você vigiar. Vigiar é como se você também pudesse guardar o seu coração, pois ele não está imune às influências do mundo. E isso fica muito claro porque nós vivemos no mundo. Nós estamos entre lobos, e muitas vezes somos atacados por eles, e outras vezes somos cooptados por eles, pela sua... eles querem corromper o nosso coração, a nossa vida. Então, cuidado, vigie, firme-se na palavra de Deus. E você só vai poder se firmar na palavra de Deus se você ler a palavra de Deus, tiver conhecimento da palavra de Deus. Então, busque, firme-se na palavra de Deus, busque nele essa coragem para vencer o mundo, o pecado, e pratique o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Uma segunda lição, a igreja como um todo. Mantenham a fidelidade em Cristo em tempos de polarização. Não busquem a paz a qualquer preço, porque as pessoas têm hoje como bandeira a busca à paz. Mas não queiram a paz a qualquer preço, abrindo mão da verdade para ter paz. Uma paz sem verdade é uma falsa paz e ela é destrutiva. E aqui eu trago um exemplo prático do que é isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, ou antes, um pouco, o primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, ele fez um acordo com Hitler, acreditando que alcançaria a paz. Hitler exigiu um território
para que mantivesse a paz. Como os ditadores fazem, né? Então, você quer paz? Então me ceda parte do seu território. E ele cedeu. Mas antes disso, ele foi advertido por aquele que seria um primeiro-ministro depois, no período da guerra, Winston Churchill. Ele advertiu a Chamberlain dizendo: foi-lhe dada a escolha entre a guerra, entre a guerra e a desonra. Escolheram a desonra e terão a guerra. Pouco depois, a guerra estourou e a Inglaterra pagou caro por ceder. Então, a palavra é: mantenham-se na verdade e na graça. Essa sim, a todo custo, mas a paz a todo custo, não. Além disso, o próprio apóstolo Paulo disse, né? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Mas se possível, porque haverá momento que não será possível. Então, entre a guerra e a desonra, é melhor escolher a guerra. Terceira lição. Aos meus pares e líderes dessa igreja, eu falo agora com muito temor e tremor diante de Deus. Fortalecei-vos em Cristo. Sirvam ao Senhor com o amor sacrificial. Rejeitem o orgulho tão comum nas nossas vidas. Prefiram viver humildemente, como viveu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu concluo meu sermão, meus queridos irmãos, dizendo que, após 17 meses de exposição dessa carta, foram 17 meses, podemos dizer com gratidão: até aqui nos ajudou o Senhor, aqui chegamos pela fé. Paulo encerra a sua epístola rogando a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e o seu amor que esteja derramado sobre todos os irmãos. Essa deve ser também a nossa oração, esse deve ser também o nosso desejo. A graça de Cristo e o seu amor são pilares, meus irmãos, que sustentam a vida cristã. Se permanecermos neles, nós não afundaremos no oceano da vida, como aconteceu com o Titanic, porque a nossa confiança não está depositada em estruturas humanas, mas está depositada na rocha eterna, que é Cristo. Que Deus nos abençoe.